Papo Cabeça, com Nice Padilha. Papo tranquilo, motivador e cheio de esclarecimentos, dicas e informações. No ar, mas com pés no chão. Papo Cabeça, aqui na CNB. Pessoas lindas e maravilhosas que me seguem, que me acompanham nas minhas redes sociais, que me seguem aqui no canal. Hoje é sexta-feira, é o dia do nosso encontro. A família CNB já vai agradecendo a visualização de vocês e o acompanhamento do programa. Pessoal, hoje vai ser um programinha solo, porque assim, eu conversei com bastante pessoas desde o último programa. E elas fizeram alguns questionamentos de programas passados. Então, eu achei interessante que eu trouxesse algumas dessas questões para nós conversarmos hoje. A primeira, casualmente, fechou com o que eu vinha no meu trajeto de casa até aqui, questão do trânsito. Nós tivemos um programa sobre educação no trânsito e foi falado, foi esclarecido várias coisas. Mas ainda continuam algumas coisas acontecendo. Claro que não vai ser eu que vou resolver isso aqui, mas eu gostaria que vocês assistissem, repassassem. Depois o videozinho vai pro canal do YouTube do CNB e depois vai pro meu canal, Nice Padilha. E daí vocês vão acompanhando, tá, pessoal? Ou vão repassando e compartilhando. Então é o seguinte, o primeiro caso que tu vê é ainda a questão da rotatória. O pessoal não sabe o que é uma rotatória. Eles acham que é uma porteira aberta, que é a preferencial. O pessoal vem chutando, mas nem reduzir, eles reduzem. Gente, o nome é rotatória. Dá para ir até sinalizando. Pessoal, tu não ganha multa se tu der sinal, tá? Aliás, tu ganha multa se tu não der sinal. Depois eu te digo quanto e quantos pontos na carteira tu perde. Pessoal, é questão de educação no trânsito. Vamos respeitar quem está esperando a sua vez de entrar na rotatória. É um por vez no sentido, mas entre os 4 sentidos, se sinalizar, dá para tranquilamente circular 3. Eu não entendo essa falta de respeito com a questão para com os outros motoristas. Entendeu? Então, assim, vamos cuidar disso aí. A questão que eu estava vendo, que muitos me falaram e me questionaram após porque, assim, nesse horário, muita gente às vezes não assiste, porque é um horário complicado. Até para a gente trazer convidado, às vezes é meio complicado. É a questão do celular. Olha, hoje eu vim... Se eu contar para vocês que eu vi mais de 20 pessoas no celular. Pessoal, celular é grave, 7 pontos na carteira e uma multa de 283. Isso tu não matar ninguém atropelado. Reduz, sim, o reflexo, capta a tua percepção, você não tem como usar. Mulheres, da bolsinha. Eu fui criada no tempo do telefone fixo, que tu ainda falava com a telefonista. Você sabe que eu sou jurássica, né? Falava com a telefonista, pedia a ligação e minha mãe sempre sabia onde eu estava, sempre sabia a hora que eu ia chegar. Então não há nessa necessidade, essa fobia de estar toda hora grudada no celular. Eu pego o meu já dentro da bolsa. Uma vez eu atendi na sinaleira e eu descobri hoje que na sinaleira também tu ficar eu tô olhando aqui, pessoal, porque minha pauta tá no celular. Se você ficar na sinaleira mexendo no celular, também é a mesma coisa. É multa. Fone de ouvido é multa. E perde ponto e é falta grave. Então, vamos se orientar. Só acredita assim, eu vou contar uma história rápida.
O cara não deu sinal. Porque eles resolvem dar sinal quando estão na rotatória, não antes de entrar. Como ele não deu sinal e começou a entrar na rotatória, eu pensei que ele vinha reto. Aí, quando ele chegou no meio que eu fui avançar, ele chegou no meio da rotatória. Então, assim, ó, duas situações. Ele estava manobrando o veículo e falando no celular. Ele não teve condições de dar sinal. Mas me mandar aquele gesto feio com a mão, ele conseguiu. Eu achei bárbaro isso. Totalmente sem educação. Tá, outra coisa. Que eu vejo, e gente, um dia eu parei para ver, e é verdade. Ali na agência do Banrisul, perto ali da igreja de Fátima, ela tem um estacionamento para deficiente. Cada vez que eu vejo um carro entrar, eu procuro, às vezes eu espero sair o tal deficiente. Vocês podem não saber, mas estacionar em lugar para deficientes ou idosos, mesmo que seja segundos, eu vou ali e já volto, é 1 minuto. É multa gravíssima, 7 pontos na carteira e 293,74 centavos. Pessoal, ninguém está livre de ficar deficiente, de ter sofrido um acidente, ter que ter um carro adaptado. Ninguém está livre de envelhecer. Graças que a gente envelhece, né? Porque o ruim seria quem não envelhece, senão que vai cedo dessa vida. Então, assim, você preserve o futuro de vocês, não com uma deficiência que a gente nunca quer que ninguém aconteça. Mas a gente não está livre disso acontecer. Quantos atletas, que nem aquele, ele é poliesportivo, Fernando, ele era ex-BBB. Fernando Fernandes. Obrigada, Jorginho. O Fernando Fernandes, ele era um cara top, ele era modelo, ele ficou paralítico. Ele pratica esporte. Então, a gente nunca está livre, sabe? A gente não deseja, mas a gente nunca está livre. Então, tomem cuidado nesse sentido de fazerem as coisas. Não estamos livres de acontecer alguma coisa. E, se Deus quiser, a gente vai ficar idoso, lúcido e vai dirigir direitinho e vai ter o seu lugarzinho para estacionar. Certo, pessoal? Isso é feio. Isso é até pecado. Tá? Eu tenho aqui eu achei graça isso, mas depois eu vou falar das 5 multas que você não acredita que tu pode levar. Mas quando eu cheguei aqui na rádio, um colega meu me passou uma questão que ele achou interessante e eu já havia falado nessa questão das pessoas não saberem estacionar ou se prevalecerem, né? Assim, ele tentou estacionamento perto do Banrisul por 3 quadras. Carros, onde caberia 2, 3 carros, eles estacionam de uma forma que tu não consegue nem na frente nem atrás entrar. Eu já vi esses casos de estacionamento oblíquo, né? Que também os caras botam lá, tiram 2 vagas. Então, assim, ele até me mandou umas fotos, mas como ele mandou agora, eu não tive tempo de baixar. E até não tem placa de carro. Mas, pessoal, não faça com os outros o que vocês não querem que faça para vocês. Uma vez eu estacionei para pegar um produto numa loja. Gente, um motociclista me estacionou colado no meu porta-malas que eu não podia abrir a porta. Todo mundo sabe que moto é o mínimo toque, ela cai e de cara já vai um espelho, já vai uma coisa ali, sinaleira e coisa e tal. Tem lugar para estacionamento de moto. Não colhem atrás de um carro, deem espaço para o carro manobrar. Tenha ciência. Eu, quando vou estacionar, eu cuido do carro da frente, eu procuro deixar uns 30, 40 centímetros do carro da frente para ele poder dar uma ré e sair. Tem pessoa que chega lá e cola, de tu não conseguir se mexer, tu tem que fazer 500 manobras para sair. E olha que eu sou boa motorista, eu nunca bati carro, tá? Então, assim, isso aí é questão de educação no trânsito. É a pessoa não pensar nos outros e não pensar que amanhã depois pode botar ela nessa situação. Entendeu? Como eu falei da questão da vaga do idoso. E eu achei
Hoje eu achei tudo. Eu fiz uma pauta e me apareceu um monte de coisa. 5 multas que você não acredita que tu pode levar. E tu leva. Gente, molhar pedestres em pontos de ônibus. Essa é a maior da sacanagem que tu pode fazer com o ser humano. Às vezes tem idosos, tem crianças. Diminui, passa devagar, evita passar, porque geralmente onde os ônibus param, agora que em Cruz Alta deram um jeito de fazer aquele calçamento especial, mas em alguns bairros e coisa, ele vai afundando pela freagem dele e arranque. Então, cria água, entendeu? Mas assim, ó, só para vocês terem uma ideia, é uma inflação leve, mas tu perde 4 pontos na carteira e tu paga R$80. Às vezes tu tá com a carteira e falta 4 pontos para tu estourar a carteira, né? Então, assim, ó, não é legal. Isso a gente vê muito também. É uma falta leve, mas tu leva a ponto. Tu andar com o braço para fora do carro. Eu já vi pessoas que perderam o braço devido a estarem andando por fora do carro e sem saber de onde veio um carro, bate em você e a pessoa perdeu o antebraço. É para você andar dentro do carro. Para isso tem todos os acessórios de segurança. 4 pontos na carteira, R$80. Isso aqui eu queria pegar uns motociclistas, uns motoqueiros, porque motociclista não faz isso. Excesso de buzina. Excesso de buzina. Pessoal, quem frequentou é assim, ó. É um toquezinho de alerta. Tu vai dar um toquezinho, se tu vê que a pessoa tá... Já aconteceu que tem pessoas que, sinceramente, por exemplo, eles abrem a porta do carro, eles não sabem que existe uma calçada para esse lado para retirar as coisas do carro. Eles abrem a porta deles ou a de trás deles, abre a porta que é assim, coloca o traseirômetro lá no meio da rua e fica tirando as coisas. Pessoal, faz a volta e tira pro lado da calçada. Esse dia o cara simplesmente, eu tava vindo, ele abriu a porta. Eu freiei em cima, que eu tive que dar ré para ele poder fechar a porta. Aí ele quis ficar brabinho. Ah, isso aí não dá. Então é o seguinte, a buzina, ela te dá 3 pontos na carteira e 50 de multa. O pessoal buzina hospital, escola. O pessoal buzina demais por qualquer... O motoqueiro que eu digo é o seguinte, ó. Ele tá lá no meio da quadra e tu tá ultrapassando, ele tá te buzinando porque o querido tá vindo. Eu amo os motoqueiros, eu tenho paixão por motociclismo, mas, pessoal, eu vejo muito motoqueiro andar direitinho no seu espaço do carro, né? Não custa vocês andarem direito. Vocês são as maiores vítimas de acidente e a grande maioria é porque vocês... de alguma forma ou outra, vocês fazem. Esse dia eu vi na minha frente a pessoa na rotatória dando sinal que ia dobrar à esquerda e ele cortou a frente para ultrapassar e ele ia reto pela esquerda. Na rotatória, em primeiro lugar, tu não faz ultrapassagem. Segundo lugar, quando é sinalizado antes da rotatória, tu já toma a tua direita, se tu vai reto e deixa a pessoa dobrar à esquerda. Agora mesmo, quando eu vinha vindo, não foi um caso de um motoqueiro, que é outro caso corriqueiro que acontece, o serzinho vinha totalmente na esquerda a uns 20 por hora. Eu não sei se ele sabe que tu andar abaixo da velocidade, tu é multado também e perde ponto na carteira. Então, o que acontece? Só que ele veio e eu ali, né, na direita, não podia ultrapassar, porque tu não pode ultrapassar pela direita. Ele vinha ali, como é que chama? Charreteando. E daí, quando eu vejo, ele dá a seta para a direita e dobra a direita. Seres motorizados. Se tu quer passear, é pela direita. Se tu deixa a esquerda para mais livre. Entendeu? Por favor. Aí vocês mesmos provocam acidentes. Reclamam do trânsito caótico. É caótico porque tem serzinho desse tipo que faz esse tipo de coisa. Porque se sinalizasse pelo menos uns 10 metros antes da esquina, o carro que vinha atrás já se ajeita, o carro que está na esquina ali já se ajeita. Tudo flui. Não, mas querem andar no meio da rua, querem dar sinal quando estão dobrando, já estão na rotatória fazendo... Gente,
carro é uma arma. Tu pode tirar a vida de famílias, tu pode atropelar um ser inocente, como a gente cansa de ver, entendeu? E tu pode, inclusive, perder a vida. Então, se orientem, é facinho. Pessoal, não dói. Sabe, doses homeopáticas de tranquilidade no trânsito, doses homeopáticas de paz no trânsito, anda direitinho. A legislação, se ela é cumprida, cumprida à risca, ela flui. Aí você fica olhando assim a grandes centros. Grandes centros, tu dá sinal, tu espera, talvez tu entra e aquilo vai. Tu faz grandes percursos em menos tempo que tu faz aqui em Cruz Alta. O meu percurso de casa para o centro é 5, 6 minutos. Tem dias que eu levo 10, 15 por causa das topeiras que ficam fazendo isso. Me desculpe, mas são topeira. Tá? Tô braba. Olha a minha brabeza. Tá. Então, assim, ó. Como eu já tinha falado, né? A não utilização das setas gera multa. Tá? É multa grave e 5 pontos na carteira. Ou não tem a multa, mas deve ser para cima de 200, que a outra que era 5 era 298, 89. Então deve ser mais ou menos por isso aí. A mesma coisa eu digo assim, ó. As pessoas se queixam das enchentes. Tá. O que acontece com as enchentes? Daí tu vai lá ver o bueiro, tem desde sofá. Tem sofá, tem garrafa PET, tem lixo. Pessoal, não estou defendendo... Você sabe que o meu programa é sem partido, né? Eu estou defendendo uma situação. Não tem prefeito, não tem governador, não tem presidente que dê jeito nisso. Isso é educação de quem mora na área. Tu basta ver que encheram, perdi tudo, mas tu vai ver ali, o teu lixo está todo ali. Tranca os bueiros, impede o escoamento da água. Não joguem lixo na rua. Para isso, existe as lixeiras, e se não tem lixeira, meu amor, eu ensinei, eu me lembro que eu saía com meu neto mais velho. Quando eu chegava em casa, eu estava com os bolsos cheios de papel de bala e coisa, porque ele abria e ficava, ele não tinha bolsinho, botava no meu bolso. Pô, coloca na bolsa, chega em casa, tira. Sabe, tu reclama das imundícies, querem salvar a Amazônia, querem salvar o planeta, mas foi um caso que apareceu esses dias, a quantidade de lixo no planeta Atlântida. Como é que pessoas que se manifestam a favor do meio ambiente fazem esse tipo de porquice? As sacolinhas de lixo, tu pode dobrar ao ponto dela ficar um triângulozinho e botar no bolso. Faz teu lixinho ali, pode botar no chão, não tem problema. Saiu dali, junta tudo e acha uma lixeira, um container mais próximo. Eu vejo na praia. A praia, por incrível que pareça, o maior índice de lixo é toco de cigarro. É toco de cigarro. Eu não sei, a nicotina, ela prejudica, ela vai para a água, vem, a água leva, ela prejudica o meio ambiente. Tá? E na praia é a mesma coisa, faz um buraquinho no chão, vai botando o teu lixinho ali. Antes de sair, pega a sacolinha, ou amarra a sacolinha já numa cadeira ali e vai botando o teu lixo. Eu vejo assim, eu tenho aqueles tonéis grandes de plástico, assim, ó, de tempo em tempo tem um para você colocar o lixo. Sabe, assim, eu penso assim que são soluções práticas que podem ser tomadas por hábito, só que daí tu fica reclamando que a praia é suja, o rio ali transbordou, como é que a gente chama? Não é rio, riachinho que passa no meio da cidade, entupiu ali. Aí quando os caras vão lá, tá cheio de lixo. Quem é que colocou a lixo? Foi o prefeito? Foi o governador? Foi o presidente? Não, foi o povo que botou o lixo ali. Às vezes eu começo a acreditar naquela história de que cada povo tem um governo que merece, me desculpe. Mas eu sou obrigada a concordar. Não custa. Esses dias eu vi uma reportagem, não vou falar muito, mas assim, ó. Eles estavam um entupimento enorme
e eles pegaram e arrancaram os canos desse tamanho de concreto. Eles estavam, tu vê assim, as garrafinhas, elas foram se consolidando com a terra e com o lixo menor, elas bloquearam os canos de escoamento da água pluvial. Então, assim, ó, é coisas que eu tô falando hoje, porque foram me perguntaram no WhatsApp, me perguntaram no Face, e assim, ó, e muitos disso aqui foi ideias das pessoas que vieram falar comigo. Tu quer um meio ambiente, tu tem que ajudar, entendeu? O prefeito, ele não vai lá na tua casa pegar o teu lixo e colocar para ser carregado. Ele vai pegar, tem o serviço de recolhimento do lixo com dias marcados e horas marcadas, mas nem sempre respeitadas, né? Porque eu tenho aquele problema. Se eu acordo cedo, o lixo passa tarde. Se eu acordo tarde, o lixo passa cedo. Mas agora ele está utilizando bem mais dentro dos horários. Daí fica mais fácil para a gente se programar. Porque quando você larga um lixo tipo de noite, tem os cachorros. Os cachorros não são vilões. Os cachorros de rua, a cachorrada de rua é um produto do ser humano. Que compra uma bolsa de 300, 400 reais, compra uma calça de 250 reais e não castra seu animalzinho. Daí, quando entra no cio, joga para fora do pátio e deixa os bichinhos ganhar cachorrinho na rua. Façam isso, gente. Não adianta vocês reclamar. Não adianta a prefeitura recolher, os protetores recolher. Recolhe, mas esses serzinhos, essas vidas que vocês jogaram fora, eles comem, eles ficam doentes, eles sentem frio, sentem fome e são sentimentais, sim. Eles são vidas, pessoas. São vidas. Não, entendeu? Vida é vida e merece ser protegida em qualquer situação. Então, vamos nos alertar para isso, tá? Agora, falando do calendário escolar. Eu só não consegui de uma escola, tá, pessoal? Então, assim, ó, a rede pública estadual, as aulas começam oficialmente dia 18 de fevereiro. Para quem ainda está ligando para a escola para tentar saber, tá? 18 de fevereiro é a rede pública estadual. Dia 19 de fevereiro é a rede pública municipal. E o Santíssimo é dia 17. Eu não consegui pegar da... Deixa eu ver se me respondeu aqui. Não me responderam umas outras que eu perguntei ali. E às vezes tu vai procurar, tem página, né? E daí às vezes tu vai procurar na página, tu não encontra a informação. E daí tu tem que ligar para a escola mesmo. Falando em educação, vamos ver agora a questão dos filhos, papais. Eu já falei aqui, nós já falamos que a criança, ela reproduz o ambiente que ela tem em casa. Tá? A gente pensa que o filho da gente é um anjinho na escola, e às vezes não é. Mas é natural da criança em formação fazer arte, né? Ser inquieta. Mas para isso, os professores até têm teorias pedagógicas que eles podem suprir. Agora, uma coisa que eles não têm é contra a falta de educação. Porque essa educação de respeito às autoridades, respeito aos professores, que são autoridade dentro da sala de aula, respeito aos colegas, porque a gente vê muita questão do bullying, isso aí eles aprendem em casa. Como eles aprendem em casa? Por duas vertentes. Primeiro, o ensinamento dos pais. Não adianta tu dizer pro teu filho que é feio mentir, se quando chega o cobrador ou a vizinha, tu manda o filho dizer que tu não tá em casa. Quer dizer, tu já tá tu falou uma coisa boa e tu deu um exemplo ruim. Você falar alto, você brigar na frente das crianças, elas vão reproduzir. Tem muitas crianças que brigam na escola, quando tu vai ver, elas são vítimas psicológicas desse tipo de ambiente de briga, ou até mesmo da agressão física. Então, assim, ó, vida é vida.
tem que ser protegida. São crianças, eles ainda não têm uma capacidade de discernimento, eles estão em formação. Na verdade, eles terminam a formação dele ali, em geral, né, teoricamente, ali entre 18 anos, quando começam a cuidar da sua vida, ter um emprego, pagar suas contas, né? Então, assim, mas até lá, eles têm essa caminhada, que não é a escola não tem obrigação de educar teu filho. Ela ensina, Sabe qual é a definição do pedagogo? Pedagogo era aquele que pegava as crianças na antiga Grécia e levava para as ágoras ou para eles aprenderem. Então, a pedagogia é o caminho para o conhecimento. Então, ele traz a criança até das séries iniciais, ele abre os caminhos para que ela passe a aprender, a partir do ensino fundamental 2, fazer assimilação. Então, eles são responsáveis, são muito importantes, pessoal. As pessoas até não valorizam muito a pedagogia, mas a pedagogia é muito importante, em primeiro lugar, porque é uma das matérias mais abrangentes dentro de uma faculdade. Você aprende psicologia, você aprende neuropsicologia, você aprende uma série de cadeiras. Educação especial, tudo, como se forma o sistema neural, nervoso, tudo isso o pedagogo aprende. Ele está ali para fazer aquele conhecimento aflorar, entendeste? Para que ele se abra para mais adiante receber aquela bagagem de conhecimento que o professor vai fazer ele descobrir através das aulas, exercícios e de conversações. Então, são questões assim que a gente tem que cuidar em casa. Cuide bem, cuide do que teu filho assiste, cuide dos sites que ele entra. Eu já falei aqui no Netiqueta, já dei umas orientadas, assim, não tira foto do teu filho com o uniforme da escola. Tu está dizendo para os caras ali, para os pedófilos, que teu filho estuda lá. Não tira na frente da tua casa brincando, onde aparece a casa, a rua, o número, tudo. Tu está dizendo onde tu mora. Pessoal, assim, ó, não é exagero, mas os caras estão no Face buscando informação. E o pior, que eles conseguem, tá? Invertendo a situação do Face, você que trabalha numa empresa, trabalha numa multinacional, vocês sabiam que muitas vezes a tua estabilidade no emprego, ela está sendo monitorada pelas tuas redes sociais? Não sabiam? Isso já faz tempo, pessoal. Não existe aquela história que eu posto é meu. Não. Se tu trabalha numa empresa que produz água mineral e tu vai lá e fala mal da água mineral, tu tá falando contra a tua empresa que tu trabalha. Tu pode não ter citado a empresa. Eles têm, inclusive, pessoas pagas dentro da empresa para fazer esse tipo de trabalho. Discutir política no Face. Salvo quem tem a estabilidade, a maioria das pessoas que têm empregos, que são contratados, que dependem dia a dia de se manter ali, não é uma boa política. Eu fui uma vez a um restaurante, inclusive com a comidinha muito boa, e o dono do restaurante queria discutir política com a gente. Só que ele discutiu política comigo numa vertente contrária à minha. Eu respeitei ele porque eu ouvi e fiquei quieta, mas ele não me respeitou. Nunca mais fui lá. Então, assim, ó, política tu discute dentro dos ambientes próprios, nos grupos próprios, ou que nem quem é funcionário público, quem tem estabilidade, coisa, pode na tua rede social sem problema nenhum. Mas quem depende do emprego, toma esse cuidado. Presta atenção no que tu tá postando, porque a gente é, sim, exemplo e a gente ensina pelo exemplo, tá, pessoal? Fake news. A fake news, o nome é novo agora, mas isso existe há anos, né, gente? Vamos falar que desde o tempo da minha avó.
Eu vou contar, deixa eu ver aqui. Tá, vou contar uma historinha bem rápida para vocês. No meu livro, a Patroa, o Real Poder do Macho, eu fiz muita pesquisa, até porque ele foi uma monografia num concurso representando a UERGS no CNPq. E eu pesquisando, porque nele, assim, na verdade, eu não quis, não é feminista, ele coloca as suas realidades no seu lugar. Porque o feminismo, infelizmente, tomou um rumo que elas reclamam do machismo, mas ela tem o feminismo tão igual ao machismo. Eu acho que se existe é para convivência entre as pessoas e não para você jogar umas contra as outras. Claro que a gente não pode esquecer que existe o feminicídio, o prevalecimento com as mulheres nas empresas ainda, infelizmente, é algo que ainda existe. Alguns direitos ainda não se tem, mas eu acho que nós estamos evoluindo gradualmente. Não fazia muito tempo que uma desquitada, se tu se visse falando com a desquitada, tu era mal falado na cidade toda, né? Então, assim, as coisas vão devagar, elas vão acontecendo. Então, eu fiz uma pesquisa e eu descobri, porque há muitos anos atrás, principalmente na França, na Europa, e depois isso veio, esse costume, em parte, para o Brasil, por que só os homens eram alfabetizados e as mulheres não? Elas aprendiam, como dizia, prendas domésticas. Por que os homens? Porque, na verdade, era uma sociedade patriarcal e as mulheres eram submissas. Mas elas não eram tão submissas quanto vocês pensam, porque elas administravam o lar. O marido saía, era que nem antigamente, no tempo das cavernas. O homem caçava, trazia o provento para dentro de casa e a mulher cuidava. Por isso que naquele livro, Porque os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem o Amor, é uma pesquisa científica de um neurologista e uma psicóloga, se não me engano. Porque ele, para caçar, ele precisava focar na presa. Daí tu diz assim, ó, o homem tá olhando a televisão, fica surdo. Fica. Porque quando ele ia caçar, ele precisava focar no alvo, senão a sua família ia perecer. Porque naquela época eles se alimentavam dos animais, mas eles caçavam só para alimentação. Eram animais e frutas. Então, ele desenvolveu, assim, de isolar todo e qualquer barulho para focar lá na frente. Aí diz assim, o homem enxerga a marca de um carro a 1 quilômetro de distância, digamos, né? E a mulher não enxerga, que falo que não é verdade isso aí, tá, pessoal? A mulher é melhor motorista, mas eu vou falar porque falo. Não, ela consegue raspar dentro da porta da garagem. Isso é machismo. Então, mas é a comparação que fazem. A mulher, como ela ficava na tribo, na comunidade deles, ela administrava aquela caça, ela racionava quando precisava, ela já sabia tudo, quem comia mais, quem comia menos, ela cuidava das crianças, e daí ela desenvolveu uma visão periférica. Aí daí o cara diz assim, pois a mulher não enxerga longe, assim, que nem o homem que identifica alguma coisa longe, mas enxerga um fio de cabelo loiro no paletó branco do marido. Mas aí é aquela visão do cuidar, a mulher cuidava. Então, o que ela fazia? Ela desenvolveu várias... Ela ouve, ela faz, ela tá fazendo bolo aqui, ela tá olhando o celular aí, tá cuidando da televisão e falando com alguém, entendeu? Ela tem. Mas isso não significa que ela é melhor que o homem ou que o homem seja melhor que ela. Os dois se completam. Então, nesse estudo, dizia assim, ó, porque quem é que lia jornal? Os alfabetizados. E quem eram os alfabetizados? O homem. Porque daí o governo podia direcioná-los através do jornal, do texto, para o pensamento que eles queriam. Só que quem tinha a real
da vida, da economia, era a mulher. Porque enquanto os homens liam e trabalhavam, a mulher administrava. O homem botava o dinheiro. Mulher, está aqui tanto para as despesas do mês. Quando ela dava o valor para ele, ela já tinha feito o cálculo. Desde as meias e cueca, porque é impressionante, né? Mas homens, vocês vão ver que a gente gasta dinheiro com isso. Toalha, lençol, até a cortina na janela. A mulher administra tudo isso. Ela administrava o alimento, né, para fazer durar um determinado tempo, porque tinha os tempos que não conseguia se caçar, então ela fazia essa reserva. Ela cuidava dos filhos, ela cuidava dos idosos, dos doentes. E ele provia. Agora me diz assim, se nós vamos tirar um e tirar o outro. O homem caça, mas de repente perece de outros cuidados. E a mulher cuida, mas de repente não tem alimento para dar para a família, para dar para a comunidade que ela está trabalhando. Então, para isso... E, gente, assim, homossexuais, pensem bem no que vocês vão falar a respeito. Eu estou falando de antes, porque a homossexualidade é antiga, tá? Mas mesmo dentro de um casal, tem um que cuida, um que protege, e um que... Então, assim, é um casal também. E eu acho que a gente tem que fazer esse respeito a família, porque eu conheço famílias homossexuais fantásticas que são exemplo, tá? Então não vamos, eu tô falando homem e mulher naquele sentido que a gente conhecia até há tempos atrás. Mesmo dentro dos homossexuais, é um casal, tá? Então eu tô falando de casal. Um complementa o outro. Então isso era bastante interessante, essa questão que eu achei assim, pois é, então a mulher ela tinha a real noção. Agora vocês imaginem se o governo desse a leitura para elas. Elas iam ver que o que eles estavam fazendo o seu marido entender não era a realidade. Então, não por serem melhores e nem piores, era uma estratégia para manter o povo cordeirinho. E mesmo assim, muitas mulheres buscaram a leitura e buscaram conhecimento. E graças assim, que hoje nós temos lado a lado grandes mulheres, temos mulheres com prêmio Nobel, temos mulheres empresárias. E é um respeito que tem que ter que elas conseguiram. Mas a gente precisa do homem e o homem precisa da gente. Certo? Casal. Outra coisa. A questão da patroa, né? Isso aqui é uma coisinha só que eu vou falar para vocês. Porque a patroa, você sabe a origem da patroa? Do termo a patroa? Vamos dizer assim, não, é o feminino de patrão. É. Mas tu sabe de onde ele originou? Então, já foi na Primeira Guerra Mundial, porque as guerras, os caras iam para frente, terminava as balas, era baioneta, era corpo a corpo. Vocês imaginam a cabeça desses homens vendo os companheiros, lidando com a morte diariamente, vendo os companheiros serem mortos, às vezes serem presos e torturados. Então, se vocês imaginam o sofrimento, o transtorno psicológico que eles vinham. A gente assiste filme até hoje com a questão do Vietnã, que tem ex-soldados que têm traumas terríveis até hoje com a questão da guerra. A guerra não faz bem para ninguém. Então, as mulheres foram para o mercado de trabalho para suprir a demanda dos homens que foram lutar na guerra. As mulheres e crianças. E eles exploraram bastante, porque eles achavam ser submisso, e as crianças seguidamente morriam na tecelagem. Trabalhavam 12, 18 horas para receber uma merreca. Quando esses homens regressaram, eles foram novamente para o mercado de trabalho. Eles retomaram, as esposas voltaram para dentro de casa e eles retomaram. Só que tinham sequelas enormes, pessoas. Não é questão de homem ou mulher, é questão de ser humano. Eu não sei como é que a gente convive com esse flagelo da destruição da vida humana. A humana, qualquer tipo de vida. Então, eles pegavam o salário e iam se reunir nos bares, nas tavernas,
tavernas, para beber, encher a cara e gastava o dinheiro, e a família passava a perecer. Daí essas mulheres se reuniram, foram até os patrões e contaram a situação. Aí, como eles já tinham trabalhado com elas, eles entenderam a situação e fizeram um trato, que a partir do mês seguinte, quem receberia o salário seriam as mulheres. E elas fizeram um acordo entre elas que elas administrariam esse dinheiro e dariam tanto para que eles pudessem espairecer, encontrar com os amigos, sabe? Como se fosse uma terapia, entendeste? E daí eles começaram a dizer que eles tinham 2 patrões, o patrão e a patroa. Aí por isso que muitos maridos apresentam a esposa como patroa. É dessa significação que veio. A questão de comportamento, pessoal. Que eu estava falando das fake news e daí já pulei todo o assunto. Pessoal, essa semana a Cruz Alta foi vítima de uma fake news bem complicada, porque ela afirmava que um comandante tinha afirmado que a IASA ia fechar, que o 29 já ia embora e não sei o quê. Pessoal, foi compartilhado assim horrores. Aí um grupo interessados, o próprio canal, foi se informar diretamente nos quartéis e era tudo mentira. Então, assim, eu não culpo a pessoa que fez isso, porque a pessoa que fez isso, a pessoa que iniciou o boato, não a que compartilhou, né? Ela fez... não tem nem explicação, cara, por que fez isso. Vai denegrir a cidade mesmo, porque é ano eleitoral. Mas vocês vejam bem que quem difundiu colaborou. Vocês lembram do caso, há uns 5, 6 anos atrás, que compartilharam uma foto de uma mulher no Rio de Janeiro, que ela faria rituais de magia negra com crianças? Vocês lembram o que deu o pessoal não se informar e compartilhar isso? Uma mulher inocente foi assassinada. Ela foi linchada, queimada viva. Olhe bem a responsabilidade de você fazer uma fake news. Então, vamos pesquisar. Pessoal, não banque os papagaios de pirata. Você lê o título ali e pá! Já vou compartilhar. E daí já chega ali, que horror, não sei o quê, porque Cruz Alta tudo vai embora, não sei o quê. Pessoal, não é isso. Primeiro lugar que graças que a gente conseguiu, várias pessoas de bem conseguiram desfazer esse boato. Mas eu tenho certeza que tem muita gente ainda que não sabe a verdade, que aquilo é boato. E daí tem gente suja que se usa disso para fazer política. Ou, melhor, politicagem, né? Então, assim, mesma coisa acontece. Esses dias eu recebi uma foto de uma pessoa perdida que na época tinha 8 anos e hoje está com quase 20. Aí fica aquela coisa compartilhando, se informa, entra lá, às vezes aparece ali o nome da mãe, vai lá no blog da mãe. Tem uma que compartilhou esses dias que a mãe disse, pelo amor de Deus, o meu filho já foi encontrado. Parem de compartilhar. Não é só eu chamo de dedinho assassino, e quando chega ali, ele já vai clicando, já vai fazendo, já vai... Sabe? Não é assim, pessoal. A gente tem que se informar. Nada vem pronto. A mesma coisa quando tu vai numa propaganda fria ali, tu vai clicando e já vai comprando, e depois tu quer se queixar que caiu num golpe. Qual é as regras que tem, que as pessoas colocam a questão do golpe? Primeiro sintoma, preço muito baixo. Já é para pegar os otários, né? Site mascarado. Existe agora, quem compra muito, existe cartão virtual. Tem bancos que oferecem. Tem alguns sites que não aceitam cartão virtual, mas eles são seguros. Agora, tem lugarzinho que tu vê ali que tem pouco movimento. O cartão virtual, tu faz a tua compra, quando tu terminou a compra, ele já troca a senha. Automaticamente no banco. Daí não tem como outra pessoa entrar. Ontem eu recebi, há muitos anos atrás, eu fiz uma continha lá num site que eu estava procurando para comprar um negócio. Mas
Já tomei as cabeçadas, então por isso que eu sei e tô falando para vocês. Eu não botei endereço, não botei... Só abri ali com o meu nome, porque na verdade eu só estava pesquisando e vendo. Ontem eu recebi um spam de que tinham acessado essa minha conta lá na Bolívia. Colômbia. O que eu fiz? Fui pro meu Note, que tem antivírus pago. Entrei lá, daí verifiquei, não tinha endereço, não tinha CPF, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. O que eu fiz? Apaguei a conta. Pronto, se ferrou. Não tem mais aquela coisa. Eu não tô usando mesmo. Entendeu? Então, assim, cuide as senhas, cuide essas coisas, porque a gente cai, pessoal. Olha, eu já vi pessoas inteligentíssimas com muito conhecimento cair. Entendeu? Não é a questão de a pessoa que cair num... Eu já caí num do relógio que eu comprei, achando muito... eu vi que era muito barato e caí e fiquei quieta para deixar de ser burra, para deixar de ser cabeçuda e não observar as coisas. Então, assim, isso não é inerente de quem não sabe, que não tem conhecimento. Isso pode acontecer com qualquer um. É só tomar essas questões, esses cuidadinhos básicos já ajuda bastante, tá, pessoal? Voltando aqui. Os comportamentos. O comportamento, ele entra nessa questão das fake news. O comportamento entra assim... Eu vejo muitas pessoas se queixar... não estou dizendo que não tenha, tá? Que tem, porque eu já fui recebida por vendedor com a cara amarrada. Já andei na loja, assim, se eu quisesse, eu fazia uma montanha de coisas, assim, de repente eu saía da loja, nem percebia minha presença, porque estavam ali escorados em algum lugar. Isso tem, gente. Dentro de qualquer profissão, tem os bons profissionais, tem os maus profissionais. Isso não é uma generalização. Mas eu já observei de eu estar no ambiente ou de uma loja, até no posto de saúde... Vamos ver um lado do posto de uma UPA. Quem trabalha lá passa o dia inteiro lidando com doença, com flagelo. Pessoas chegam acidentadas, crianças, eles enxergam crianças doentes. Então, assim, já não é um psicológico legal de se trabalhar. Mas, em contrapartida, quem vai, ele não vai a passeio, né? Ele vai porque está doente. Correto? Então... Aí ele diz que é maltratado. Mas eu já observei, porque eu tinha o meu neto, o segundo neto, ele tinha, quando mais novo, muitos problemas de alergia. A gente cansou de correr tempo indo do posto ali. As pessoas já chegam dando patada nos funcionários. E querem que os funcionários deem beijinho. Tu não sabe quantas patadas uma moça ali recebeu enquanto eu estava aguardando a observação do menino. Então, assim, tanto funcionário, tanto quem chega. Amor, gentileza gera gentileza. E eu, assim, eu sou muito bem tratada nesse lugar, porque eu já chego me abrindo, rindo, bom dia, gente linda, maravilhosa. Não é fingimento, pessoal. Porque as pessoas são lindas e maravilhosas. Não fisicamente. Somos uma criação magnífica. Tem os bons, tem os ruins. Mas vamos valorizar os bons. Vamos dar exemplo para os ruins para que eles se tornem bons. Vamos buscar essa harmonia. O mundo hoje está precisando disso. Paz no trânsito, educação vinda de casa na escola, respeito para o educador, respeito para os pais, respeito para as pessoas, respeito ao trabalhador, respeito ao consumidor. Tudo isso, vou dizer uma coisa, é bom e não faz mal. Não tem contraindicação. Pelo contrário, cada dia melhora mais a sua vida. Por isso que eu sou linda e maravilhosa desse jeito. Né? Pessoal, tá chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu já botei na minha página que eu criei um canal no YouTube. Eu tinha um anterior que é de outras coisas, então eu vou separar. Eu criei um canal no YouTube para colocar os meus programas. Tem no canal do YouTube do CNB. E eles têm a playlist. Se você quiser compartilhar ou assistir especificamente, tu vai na playlist ali que cada apresentador tem o seu grupo, o seu bloco de vídeos. Ou se quiserem me prestigiar particularmente, também acessem. Eu tenho a minha página, a página é Nice Goulart Padilha, é G Padilha.
O canal é Nice Padilha. Eu já compartilhei na minha página, eu tenho 2 perfis. Daí, assim, ó, hoje abriu vaga no primeiro, tá, pessoal? Dá para uma pessoa entrar, porque ele tá com 4.999. Às vezes, quando acontece, né? As pessoas saem do Face ou não gostaram de alguma coisa que eu... Mas daí saiu, abriu vaga para os outros que querem entrar. E tem um outro também que tá já quase a metade do... Eu tento manter atualizada. Eu quero dizer para vocês que a aula de Tai Chi Chuan foi maravilhosa. Eu estou amando, recomendo. Vamos ver se a gente consegue montar turmas na praça aos finais de semana para conhecerem melhor com aulas ao ar livre de graça, tá? Então, assim, amor, paz no coração. Pense o que vocês estão fazendo. Se coloque no lugar do outro. Não faça com os outros que não queria que façam com você. Pesquisem antes de compartilhar alguma coisa. Eu amo vocês e quero que cada dia esse nosso relacionamento cresça mais, certo? Só uma utilidade pública, tem tempinho ainda. Pessoal, apareceu uma cadela e uma moça que, quando estava trabalhando, sempre ajudou a proteção. E essa está desempregada há algum tempo, não está conseguindo. Essa cadelinha já foi levada no canil, dada medicação, mas ela vai precisar de uma cirurgia, porque parece que tem cachorrinho morto na barriguinha. Nós temos com medo que ela não passe de hoje ou de amanhã. O canil municipal atendeu, mais ou menos deu um diagnóstico que teria que fazer isso, e medicou ela, deu alguma medicação, mas ontem eu soube que ela está cada dia pior. Se tem alguém que possa colaborar, se tem alguém que possa ajudar, entre em contato comigo ou algum veterinário que queira fazer desconto. Vamos fazer uma vaquinha, vamos ajudar essa cadelinha, porque ela foi para a rua, porque teve um ser humano que jogou ela na rua, tá, pessoal? Então tá, conto com o apoio de vocês. Beijinhos. Tchau, tchau.